Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o segundo dia de exposição no livro de Números. E hoje estarei meditando nos capítulos 4 ao 6. Até o capítulo 3, Moisés nos relatou os números de guerreiros e levitas que haviam em Israel no tempo da peregrinação deles no deserto. Muitos estudiosos concordam que o número geral do povo de Israel nesta época poderia chegar até o número de 2 milhões de pessoas, contando entre homens de todas as idades, mulheres e crianças. Isso não é difícil de deduzir, pois só os homens de 20 anos acima chegou a um total de quase 1 milhão. Agora pense numa carga pesada que Moisés estava levando. Bom, aqui no capítulo 4, outro censo é apresentado, porém, um censo diferente de todos os outros, pois neste, somente os levitas de 30 anos acima deveriam ser inscritos. Antes de continuar, deixa eu explicar algo. Os levitas poderiam iniciar o serviço no tabernáculo a partir dos 20 anos, como já mencionei ontem. Porém, aqui no capítulo 4, somente os levitas que tinham 30 anos acima podiam servir. Possivelmente esta idade inicial era uma preparação até que completassem a idade adequada. O certo é que neste censo o início da idade foi de 30 anos e o término de 50 anos. E os primeiros a serem contados foram os levitas da família de Coate. Deus ordenou que eles fossem os responsáveis pelo transporte dos itens sagrados do tabernáculo, quando havia o deslocamento para outras regiões, conforme os versículos 2 ao 4. Porém, antes dos coatitas terem acesso aos itens sagrados do tabernáculo, os sacerdotes filhos de Arão deviam cobrir todos os itens para que os coatitas pudessem conduzi-los. Todos os objetos sagrados só podiam ser tocados e vistos pelos sacerdotes. Nenhum coatita podia ver e nem tocar neles, somente os sacerdotes, pois representavam a presença de Deus e deviam ser separados de todos os outros não autorizados. Os coatitas só podiam entrar para transportar os itens depois que todos já estivessem devidamente cobertos, conforme os versículos 5 ao 15. Para evitar qualquer tipo de acidente ou morte entre os coatitas, Deus ordenou que Eleazar, filho de Arão, fosse o supervisor dos itens que os coatitas eram incumbidos de transportar. Assim, eles não agiriam de modo a trazer algum tipo de desastre e morte na família coatita, conforme os versículos 16 ao 20. Depois de toda a instrução e censo da família de Coate, os gersonitas são os próximos, e como já mencionei no dia de ontem, eles ficaram encarregados de transportar os itens mais leves do tabernáculo, as cortinas, cobertas e cordas. E assim como os coatitas tinham um supervisor, os gersonitas também tinham Itamar, filho de Arão, para os auxiliar na organização do transporte, conforme os versículos 21 ao 28. Agora só restou a família dos Meraritas. Esses também tinham como supervisor Itamar, filho de Arão, que os auxiliava na organização do transporte dos itens mais pesados do tabernáculo. Itens como as bases, as colunas, as tábuas, etc., conforme os versículos 29 ao 33. Os últimos versículos do capítulo 4 nos relata o total do censo realizado entre as 3 famílias dos levitas, que tinham mais de 30 anos até 50 anos de idade. O total geral desses encarregados por transportar todos os itens do tabernáculo foi 8.580 homens preparados para o cargo. Olha só, já concluí a primeira divisão da primeira parte do livro, pois os censos, ou as contagens, foram apresentadas e você pode ver comigo como o povo de Deus estava pouco a pouco sendo preparado por Deus para batalhar fisicamente e espiritualmente. No físico, através de homens aptos para a guerra a partir dos 20 anos para cima, como vimos no capítulo 1. No espiritual, com os levitas servindo no templo como auxiliadores em substituição dos primogênitos de cada família israelita, e cada um em sua função determinada por Deus, ao completar a idade de 20 a 25 anos, e em harmonia com os sacerdotes, prontos para prestarem um culto santo ao Senhor, como vimos nos capítulos 2 e 3. E por fim, no capítulo 4, Deus ordenou aos levitas o modo ideal de como deviam ser tratados todos os itens do tabernáculo, sob a supervisão dos sacerdotes no transporte de uma região a outra. Bom, com esse resumo e recapitulação, você e eu vamos seguir agora para a segunda subdivisão da primeira parte,
onde Moisés deixou algumas instruções ao povo, e estas instruções ocuparão os capítulos 5 até o capítulo 10, versículo 11. A primeira instrução que é apresentada no capítulo 5 fala sobre a responsabilidade de cada israelita em manter puro o local onde Deus habita, pois não só se tratava apenas do interior do tabernáculo, mas todo local onde estivesse acampados, a presença de Deus também estava acampada com eles. E por esse motivo, todo o acampamento deveria ser puro. E para que isso fosse uma realidade entre eles, os homens e mulheres que tinham alguma enfermidade de pele, algum fluxo sanguíneo, tanto regular quanto crônico, ou tivesse tocado em algum cadáver, devia ser retirado do acampamento, até que estivessem ritualmente considerados puros, conforme os versículos de 1 ao 4. Os ritos de purificação já foram observados e comentados no livro de Levíticos, do capítulos 13 até o capítulo 15. Aqui, no capítulo, a instrução visa orientar todo o povo na observação e cuidado com o acampamento, pois cada um devia assumir a responsabilidade de manter o acampamento puro para a constante realidade da presença de Deus. A próxima instrução já não visa orientar o povo no cuidado com os outros no acampamento, mas sim no cuidado que cada um deve ter consigo mesmo, ou devia ter consigo mesmo, pois Deus ordenou que houvesse uma boa consciência de todos com o seu próximo, quando algum erro trouxesse prejuízo ao seu próximo. Toda a lei da restituição prescrita em Levítico, capítulo 5 e 6, devia ser observada, pois Deus, no acampamento onde a sua presença habitava, deveria ter um ambiente santo e bem preservado para a glória do nome dele, conforme os versículos 5 ao 10. O relato nas instruções segue a todo vapor, e a partir do versículo 11 até o término do capítulo, uma instrução bem diferenciada é apresentada, pois aqui os ciúmes não devem ficar sem resposta. É importante que você perceba, nesta instrução em especial, que Deus deseja que os lares vivam em perfeita harmonia e amor, não havendo nenhum tipo de desentendimento familiar desnecessário, pois acredita-se que quando não havia prova de traição, mas algum tipo de suspeita que uma traição havia acontecido, o casamento não era efetivado ou o divórcio era exigido. E para esclarecer essas dúvidas, Deus implantou um método esclarecedor. E é sobre esse olhar que você precisa enxergar a descrição aqui. Num acampamento onde todos viviam próximos uns dos outros, sem a devida privacidade familiar, era muito fácil que houvessem traições. O freio era a pena de morte nessas situações, como prescreveu a lei em Levítico. Porém, o homem que não tinha como provar o adultério, mas suspeitava de sua esposa ou prometida, não devia alimentar essas suspeitas, mas sim procurar descobrir a verdade. E segundo o rito aqui apresentado, ele devia conduzir sua esposa até o sacerdote, para que Deus revelasse a verdade sobre a questão. Segundo alguns rabinos, a mulher devia vestir um traje apropriado, e na presença do sacerdote, retirar o véu e soltar os cabelos em sinal de humilhação ou lamento. E após o sacrifício realizado pelo sacerdote, ele devia declarar as palavras de maldição, que só cairia sobre a mulher caso houvesse traído seu esposo, pois a água que era preparada pelo sacerdote era entregue para a mulher beber. Os resultados dessa maldição numa mulher culpada dividem opiniões, mas tudo indica que seria algum tipo de inchaço na barriga. Não havendo esta comprovação, a mulher seria livre para se casar com o ciumento, ou se já fossem casados, tudo continuaria normal no lar, pois todas as suspeitas foram retiradas por Deus que tudo vê e conhece. Bom, o princípio desse teste acredito que deve ser observado por todos nós atualmente. Ao invés de ficar levantando discussões sem fruto algum, os casais deviam entregar suas suspeitas nas mãos do Senhor, que tudo vê, e confiar no seu poder. Como bem ensinou o apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus pelas orações. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bom, saindo da questão dos ciúmes, vamos agora para o capítulo 6. Antes, porém, deixa eu fazer um breve resumo antecipado do que foi apresentado no capítulo 5. Foi bem assim. Deus incluiu todos na responsabilidade do cuidado com o local onde a sua habitação é uma realidade. Todos deviam observar se seu vizinho possuía alguma impureza. Depois, Deus trouxe a responsabilidade de cada um sobre si mesmo, para que todos estivessem em plena condição de habitar no acampamento sem sofrer punição. E por fim, Deus ensinou a cada um a manter o seu lar em harmonia.
sem desentendimentos desnecessários e injustos, tudo visando uma sociedade que entendesse o quanto é importante o viver em plena comunhão com o seu Deus, do indivíduo ao lar até a sociedade de um modo geral. Agora, no capítulo 6, você pode observar comigo o quanto Deus cuidou dos mínimos detalhes em se tratando da vida espiritual do seu povo. Pois, se alguém do povo, sendo homem ou mulher, desejasse se reservar especialmente para Deus, exclusivamente para Deus, ainda que não fosse um sacerdote ou um levita, essa pessoa podia, através da lei do Nazireu. Havia algumas regras que deviam ser observadas pela pessoa. Ela não podia beber vinho, nem cortar o cabelo e nem tocar em algum cadáver. Todas essas regras deviam ser cumpridas enquanto o voto estivesse vigente. E se houvesse algum tipo de acidente relacionado à terceira regra, onde uma pessoa morresse próximo do Nazireu, ela deveria considerar o seu voto quebrado. E, portanto, esperava 7 dias para rapar a cabeça em sinal de término do voto, e somente após passar pelo rito de purificação e oferecer os sacrifícios exigidos no término do voto, é que poderia iniciar novamente o voto conforme os versículos de 1 ao 12. E quando o tempo do voto fosse cumprido, a pessoa devia levar ao sacerdote algumas ofertas. Uma oferta pelo pecado, pois provavelmente algum pecado havia cometido durante o período, uma oferta de holocausto, simbolizando sua completa dedicação a Deus, e, por fim, uma oferta de comunhão, ou oferta pacífica, indicando que a comunhão com Deus estava estabelecida. Após essas ofertas, a pessoa podia novamente retornar à sua vida comum, conforme os versículos 13 ao 21. A partir do versículo 22, ao término do capítulo 6, Deus ordena a Moisés que ensine a Arão e a seus filhos sacerdotes a bênção conhecida como bênção sacerdotal. A bênção segue um padrão triplo, onde a primeira menção contempla a pessoa com a bênção e proteção divina. A segunda, com a aprovação em misericórdia, e finaliza com o pedido de favorecimento à pessoa no tratado de paz. O alcance da bênção contempla toda a realidade do abençoado. Primeiro, ela concede ao abençoado o privilégio de receber as provisões divinas em toda a sua casa, incluindo a impossibilidade de perdas. Na segunda parte, o abençoado recebe o privilégio de ser contemplado por Deus com uma atitude de bondade e misericórdia sobre si, e finaliza com o privilégio de ser favorecido por Deus em uma aliança de paz e comunhão. Bom, esses foram os capítulos de nossa meditação de hoje. E com eles e através deles, aprendemos que o Senhor Deus é o coordenador e organizador das questões relacionadas ao bom e regular culto ao seu nome. Ninguém pode negligenciar suas determinações em relação a quem deve servir em sua igreja, em seu templo, pois você pôde observar que foi o próprio Deus quem determinou somente os levitas e com idade apropriada deviam servi-lo no tabernáculo. E também não deixou exclusivamente para os levitas o interesse de manter um ambiente santo entre o povo, pois exigiu que cada um cuidasse do acampamento, impedindo que o pecado fosse alastrado sobre todo o povo. E não deixou de tratar da individualidade de cada um, pois exigiu que houvesse responsabilidade individual e tratamento justo em cada lar. Mas o que mais me chamou a atenção nesses capítulos foi a oportunidade dada por Deus de qualquer israelita, homem ou mulher, pudesse se dedicar exclusivamente a ele através da lei do Nazireu e a bênção sacerdotal. Que fenômeno! Deus ensinou os líderes de seu povo a abençoá-los em todas as esferas da realidade humana. É importante que você perceba o quão interessado em nos abençoar é Deus. Desde o Antigo Testamento até o momento presente em que Jesus é o nosso grande abençoador. Agora pense comigo, como estamos diante de toda essa realidade que contemplamos aqui nesses capítulos? Será que Deus pode contar comigo e contigo na sua obra? Será que ele pode declarar que eu e você somos parte desse povo que é destinado a servir, como eram os levitas e como somos nós, segundo a declaração do Novo Testamento? E qual é a nossa atitude quando vemos algum irmão ou irmã errando diante de nossos olhos? Somos responsáveis ao ponto de orientar essa pessoa a retornar ao caminho ou simplesmente damos com o ombro e ignoramos o ocorrido? Pois não se trata de nada que nos envolva. Se você age assim, está enganado ou enganada, pois somos um único povo
e parte de um único corpo e pertencentes a um único Deus. Por esse motivo, devemos ser orientadores perspicazes dos conselhos de Deus. Devemos ser hospitaleiros e amorosos, mas também zelosos conosco mesmos e com os demais, sabendo que o nosso culto ao Senhor não se resume somente naquilo que ofertamos a Ele, mas em quem somos diante dele e como estamos servindo-o. Pois diga-se de passagem que culto significa serviço. Que eu e você possamos nos dedicar mais e mais ao serviço de Deus, para que assim possamos seguir fielmente nas santas pisadas do nosso Senhor Jesus. Até amanhã, querendo Deus.